O que a maioria das pessoas não sabe sobre mim é que eu nasci numa família de classe média baixa, no Texas, e meu pai era da Força Aérea. Aos 6 anos de idade já tinha morado em 5 estados. Não me recordo muito. Nos estabelecemos em Wheeling, Virgínia do Oeste, onde eu cresci. Meu pai era violento, então a minha mãe se divorciou dele. Eu tive um padrasto que me criou desde os 6 anos, até que eu me formasse no ensino médio. E eu era o típico garoto da classe média de bairro nobre, da Virgínia do Oeste, exceto pelo fato de que minha mãe era alcoólatra e meu pai viciado em trabalho, e ele às vezes bebia também. Então, isso me deu compaixão e empatia, pois tenho uma visão geral muito boa. Percebo cada detalhe, e na verdade eu precisava para poder sobreviver àquelas famílias. E também tenho grande sensibilidade à dor. E foi assim que começou. Os livros Histórias para Aquecer o Coração, que alavancaram a minha carreira, surgiram quando uma das minhas alunas que frequentava minhas palestras perguntou se a história do cachorrinho que contei estava escrita em algum livro. E eu disse que não, e ela disse que precisava estar em algum livro, porque sua filha precisava lê-la. Então eu disse, conte a ela, mas ela não se lembrava. Quando se é uma criança, se você tem um impulso para agir, você age. Quer tocar num gato, jogá-lo pela janela, pôr a mão dentro do videocassete, e você o faz. O problema é que, enquanto crescemos, somos condicionados pelos pais, babás, irmãos, professores, treinadores e freiras, todo tipo de gente. Não faça isso, pare com isso que é feio, nos ensinam que estamos fazendo errado. Certo tempo depois, conferimos antes de fazer algo. Tudo bem, se eu fizer isso, em vez de apenas fazer. Todos os meus filhos e enteados se arriscam bastante. Um é baterista, o outro é cantor de hip hop, uma estrela e peça de teatro, musical de escola, cantando, e minha filha é cantora. E o meu outro filho é muito atlético, é um surfista. Também pratica snowboard. Sempre inventa jogos e tenta coisas novas, sempre na onda, criando modelos novos. É algo que eu adoro, pois eles estão explorando o máximo de seus potenciais. Não que sintam medo ou sintam-se rejeitados, mas eles recuperam-se muito rapidamente. Todos nós sabemos o que queremos. Podemos sentir. Eu pergunto às pessoas, se você pudesse ter tudo o que quiser, sem limitações, o que você faria? E todos têm resposta de crianças e adultos, e essa é a essência fundamental. Se todos nós nos dedicarmos àquilo pelo que somos apaixonados e entender os princípios de torná-los realidade, acho que o mundo funcionará perfeitamente. E é por isso que eu faço o que faço. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e dividir essas ideias com vocês e ajudá-los a levarem suas vidas ao próximo nível, que é o que queremos ao assistir um evento desses. Então, eu vou começar dividindo várias ideias críticas com vocês. E a primeira coisa que eu quero dividir com vocês é essa aqui. Um amigo meu chamado Orrin Hudson, campeão estadual de xadrez do Alabama, ele cresceu nos guetos de Birmingham, tornou-se campeão de xadrez e depois foi o maior vendedor de Cadillacs e tornou-se um orador profissional. Estávamos almoçando em Nova Orleans, numa convenção de oradores profissionais, falando sobre o meu livro, Os Princípios do Sucesso. Ele disse para mim, sucesso é saber o segredo de um cadeado. Se você sabe o segredo de um cadeado, não importa se você for homem ou mulher, branco ou preto, hispânico ou asiático, tem 55 anos ou 16, QI de 150 ou 93. Se você sabe o segredo, o cadeado tem que abrir. O problema é que a maioria de nós passa pela vida sem saber o segredo. Nós podemos saber 3 dos 4 números de que precisamos, mas não sabemos todos. Veja bem, eu passei 30 anos da minha vida tentando descobrir e pesquisando o segredo para abrir o cadeado. Entrevistei pessoas no auge de suas carreiras, atletas, políticos, homens de negócios. Qual é o segredo?
Qual é o sistema? Se você conhece um sistema, ele sempre produz um resultado previsível. Se você for fazer a torta de maçã da minha tia Beth, sempre ficará gostosa se seguir a receita original, pois é um sistema comprovado. Da mesma forma, eu compartilharei com vocês a base de um sistema funcional, não importa em que ramo você esteja, sempre funcionará. Vocês se lembram do industrial J. Paul Getty, que chegou a ser o homem mais rico dos Estados Unidos? Ele disse que há 3 segredos para o sucesso. Número 1, você tem que acordar cedo. 2, trabalhar duro. 3, encontrar petróleo. Simples assim. Obviamente não é tão simples assim. Se fosse, todos nós faríamos isso. Eu escrevi o livro Os Princípios do Sucesso, que enumera 64 princípios do sucesso. 64 princípios é muita coisa. Muitos acham que é coisa demais para aprender. Hoje falaremos em 8 ou 9 desses princípios. A essência fundamental, os tijolos de construção necessários. Se vocês os seguirem, vão atingir o próximo nível. A promessa que eu sempre faço às pessoas é que, se você se dedicar e aplicar isso em sua vida, a chave é aplicar, não apenas ouvir. Porque, em prática, primeiro você pode dobrar o salário, segundo, dobrar o seu tempo livre e criar mais equilíbrio entre sua vida profissional e social e se divertir muito mais. E pode-se fazer isso em menos de 3 anos. Quantos aqui, se pudessem dobrar de salário e tempo livre, em 3 anos ou menos, estariam interessados? Ok? Boa resposta. Estou falando com o pessoal certo. Basicamente, como fazemos isso, então? Bem, primeiro eu vou te dizer que é possível, pois muitos me perguntam se podem de fato confiar em mim. Eu já fiz em minha vida e ensinei a milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. Trabalhamos com a empresa Remax, de Indiana, e ensinamos esses princípios. No primeiro ano, 65% das pessoas dobraram seu salário. Ao fim do segundo ano, mais de 85% haviam dobrado de salário, e a empresa dobrou sua receita. E muitos triplicaram ou quadruplicaram de salário, em 2 anos ou menos. Este é um dos meus alunos, se chama Scott Schilling. Eu adotei seu treinamento, aprendi seus princípios e literalmente ganhei 22% do meu salário anual em 2 dias, após trabalhar com você. Agora, pensem nisso. 1/5 de seu salário anual em 2 dias. Vejam minha vida. Eu tenho um recorde no Guinness Book, onde eu pus 7 livros na lista dos best-sellers do New York Times em apenas um dia. Stephen King foi o único a ter 6 antes disso, com um livro, A Espera de um Milagre, em 6 capítulos. Este foi um cheque que eu ganhei no valor de $1.130.328,35. Este foi o primeiro cheque de 1 milhão que meu editor já havia passado. Se olharem, verão um rostinho feliz em sua assinatura. Ficou feliz em poder passar esse cheque. Foram 3 meses de royalties do primeiro livro, Histórias para Aquecer um Coração. Naquele ano, Mark e eu ganhamos 6 milhões. Foram 12 milhões divididos entre eu e Mark Victor Hansen. Mas veja bem, não estou divulgando isso para me aparecer, mas se Jack Canfield, da Virgínia do Oeste, que foi um aluno mediano, conseguiu isso, agora qualquer um pode conseguir. Não se trata de inteligência, trata-se de conhecer os princípios. A gravidade sempre funciona. Se eu largar isso, sempre cai, nunca flutua, jamais. Conhecendo os princípios, pode-se usá-los como a água que desce nos sistemas de drenagem pela gravidade. Quais os princípios que funcionam para nós? Jim Rohn disse o seguinte: não se contrata ninguém para fazer flexões por você. Adoro essa frase de Jim Rohn. Como você se chama? Certo, eu não posso mandar o Rob malhar para que eu ganhe músculos. Você não pode meditar para que eu ganhe mais consciência. Você não pode planejar o meu dia para que ele seja mais organizado. Esses princípios que eu vou ensinar para vocês são coisas que vocês precisam fazer. Ninguém pode fazer por vocês isso. Você pode delegar certas coisas na sua vida, mas não a sua saúde, sua meditação, seus exercícios, não esses princípios que iremos aprender hoje. O primeiro princípio é: assuma 100% da responsabilidade da sua vida e de seus resultados. Isso quer dizer abandonar qualquer acusação, qualquer reclamação, qualquer desculpa. Todo comentário como esse: se o mundo fosse diferente, eu estaria melhor.
Estamos zangados com os chineses e indianos, que estão usando mais petróleo, subindo os preços, e queríamos que não fosse assim. Alguns amam nosso presidente, outros não. Dizemos coisas como, se não fosse isso, se não fosse a guerra, se não fosse por ele, por ela, pela economia, se não fosse por isso, a minha vida estaria perfeita. A fórmula que eu aprendi é muito poderosa. É a base de tudo que eu ensino. E mais R igual a R, no português. São os eventos da sua vida, a resposta a eles e o resultado vindo disso. Toda situação que você passa na vida, gostando ou não, é o resultado da sua resposta a eventos anteriores. Por exemplo, se eu lhe der $200 e você gastar eles na farra, no fim do mês não haverá um aumento na sua renda. Mas, se você pegar os $200 e você investi-lo, você pode acabar com $250. Neste caso, a sua renda aumentou. O evento é o mesmo, só que com respostas diferentes. Como você se chama? Ok. Digamos que eu fale para a Valéria, de que todas as pessoas que eu já conheci, você é a mais idiota. Quantos acham que isso aumentaria sua autoestima? Ninguém levantou a mão. Ok. E quantos acham que isso iria diminuir a autoestima dela? Todos que levantaram a mão não ouviram a fórmula. Veja bem, não é o que Jack disse a Valéria, e sim o que ela diz a si mesma. Quando Jack para de falar, ela pode ter dito, poxa, ele me conhece há poucos minutos e já descobriu isso? Sua autoestima diminui. Ou ela pode dizer o seguinte, ele me conhece há poucos minutos, não sabe como eu sou. Eu estou aqui na primeira fila e quem senta na primeira fila participa bastante. Eu estou muito bem da maneira que estou, e sou uma das mais bonitas aqui. E ele não tira os olhos de mim. Se ela dissesse isso para si mesma, para onde iria a sua autoestima? Para cima. Viram? Ou seja, não é o que as pessoas dizem ou fazem a você. O mundo está sendo um mundo, não é nada pessoal. Se você quer consequências diferentes, pois E mais R igual a R, assim como 2 mais 2 são 4, e se você não gosta do 4, você tem que mudar a sua resposta. Responsabilidade indica a habilidade de poder mudar. Sua resposta para algo diferente do que se está fazendo, se fizer isso, a consequência é diferente. Faz sentido? Somos responsáveis por mudar nosso comportamento. Mudamos até obter o resultado que queremos. Isso se chama experimento. Não se sabe se algo vai ou não funcionar. Se você estiver distante da sua esposa e você tentar uma nova técnica de comunicação, se funcionar, você acha ótimo. Se não funcionar, existem outras maneiras de tentar. Pode ler Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, Crianças são do Inferno, um desses livros. Estou brincando. Mas há tantas técnicas boas. E, infelizmente, as pessoas não tentam novas técnicas. A vida deve ser vista como um grande experimento. Experimenta-se até dar certo. Ok? Certo. Falamos disso. E agora vamos... E mais R igual a R novamente. Um exemplo de negócios. Meu amigo vendia Lexus durante a Guerra do Golfo. Só que todos pararam de comprar Lexus ao verem as notícias na TV. Nós estávamos numa pequena recessão. E o povo gastava bem menos. Ele disse à sua equipe que E mais R é igual a R. Há uma guerra, o povo está vendo TV. E a nossa resposta é a mesma, anúncios no rádio e jornal. As pessoas não vêm à loja, melhor mudarmos de estratégia. Não vamos falir, mas vamos ficar mal se não mudarmos. Então eles tentaram 4 coisas, das quais apenas uma funcionou. Se as pessoas não vêm até nós, vamos levar os carros até elas. Saíam com 5 ou 6 Lexus para uma festa. Qual o seu nome? Ok, Tom. Tom, no que você trabalha? Você é investidor. Certo. Como andam os negócios? Muito bem? Ok. O que ele vai me perguntar? O que você faz? Vendo Lexus. E aí digo, já dirigiu um Lexus? Já? Gostou? Adorou? Muito bem. Nós temos um novo lá fora, um 0 km. Novo sistema de som, espelhos retráteis, assentos com aquecedor a ar. Quer dar uma volta? Claro. Muito bem, então vamos dar uma volta no Lexus. Uma pergunta. Quantos de vocês já fizeram um test drive num carro de luxo? E depois voltaram ao seu carro antigo? A sensação de estar muito satisfeito até aquela hora. Venderam carros para mais de 60% das pessoas a quem ofereceram em 2 semanas. Eles não esperaram, eles tentaram algo novo. Se você continuar tentando e experimentando,
vai descobrir o primeiro R, mas é preciso arriscar, e nós não fazemos isso, porque não queremos nos sentir desconfortáveis. Tudo que é novo exige desconforto. Façam isso. Apertem as mãos assim. E quem estiver assistindo isso pela TV, pode também. Certo? Qual polegar está por cima? O direito ou o esquerdo? Qualquer que seja, desfaça o aperto. E deixe o outro polegar por cima agora. Mude todos os dedos, não apenas o polegar. Como se sentem? Desconfortáveis, né? Esquisito, estranho. O que o seu corpo quer fazer? Voltar. Ele quer voltar. Então, voltem. Como se sentem? A maioria chegou a suspirar. Ah, que coisa boa. Voltei a ser eu mesmo novamente. Na vida, é isso que detém a maioria das pessoas de serem bem-sucedidas. Uma das coisas prefere-se o conforto ao que é preciso fazer. Tudo que é diferente é desconfortável por natureza. A maioria aqui se lembra de aprender a dirigir? Esqueceram-se de pisar na embreagem ao frear, mas depois de alguns meses dirigiam com o joelho, segurando um sanduíche na mão e separando uma briga dos filhos com a outra mão. Mas foi preciso passar pelo desconforto de aprender. A maioria, infelizmente, não vai fazer isso. Então, se trancam em sua zona de conforto. Quero que percebam que a vida é um experimento. Muitas respostas são possíveis. E vou ensiná-los algumas novas a serem aplicadas ao sucesso. Há 3 respostas. A primeira é o seu comportamento. O que você faz e fala em voz alta. A segunda são seus pensamentos. A terceira, as imagens que guarda em sua mente. Você só pode controlar essas 3 coisas em sua vida. O que você diz e faz, seus pensamentos e as imagens dentro da sua cabeça. Vejamos os pensamentos. Quero que alguém seja voluntário para vir aqui, por gentileza, para fazer um exercício comigo. Só leva 1 minuto. Ótimo. Qual o seu nome? Marianne, ok. Vem aqui, Marianne. Vire-se e olhe para a plateia. É destra ou canhota? Destra, muito bem. Você tem alguma lesão no seu braço esquerdo? Não? Ok, eu vou forçar seu braço para baixo. E quero que force-o para cima. Vejamos o quão forte você é. Muito bom. Você é Marianne. Diga, meu nome é Marianne, em voz alta. Diga, Marianne em voz alta. E force para cima. Marianne em voz alta, que sobrenome engraçado. Meu nome é Marianne. Diga. Força, isso. Agora, crie um nome que não é seu. Meu nome é Margaret, Joey, qualquer nome. Diga, eu testarei sua força. Meu nome é Kate. E faça força. O que houve com seu braço? Abaixou? Forcei mais? Não? Diga o seu nome. Meu nome é Marianne. Agora, Kate. Meu nome é Kate. E sem esforço, ele abaixa. Quando você mente, essa musculatura enfraquece. Está bem? O julgamento de Michael Jackson levaria 1 minuto. E aí, saberíamos a verdade. Mas a realidade é que os seus pensamentos afetam a fisiologia. O cérebro não foi feito para mentir, e sim para perceber, organizar e expressar a verdade. Aí tudo funciona, senão somos psicóticos, mentirosos. Vejamos como mentimos para nós mesmos. Pense em algo que sempre quis fazer, Marianne, que não se achava capaz. Cantar, dançar, pular de paraquedas, cuidar de negócios e família, o que for. Pense. Tudo bem, me dê 1 minuto. Não tem problema. Sou meio competente. Pronto, pensou? Diga em voz alta. Não posso nadar mar adentro. Diga novamente. Não posso nadar mar adentro. E veja o seu braço. Agora diga que você pode nadar mar adentro e quando quiser. Eu posso nadar mar adentro e quando quiser. Novamente. Eu posso nadar mar adentro e quando quiser. E faça força. Viu o que houve? Está muito mais forte. Quando você diz não posso, você muda a sua fisiologia e, consequentemente, você fica fraca. Você fica com menos recursos quando você diz que não é capaz de fazer ou quando você não pode. É uma profecia autorrealizada. Faça mais 2 coisas comigo. Feche seus olhos. E lembre-se de um fracasso pessoal. Não precisa contar. Só lembre-se. Você tinha um objetivo e não obteve. Quando se lembrar, mova a cabeça. Pensou? Está bem. Visualize o que você pensou quando viu que ia fracassar. Seja uma demissão, uma batida de porta e, quando formar a imagem, mova a sua cabeça. Veja o que acontece com o braço. Abra os olhos.
Fez alguma refeição hoje? Sim? Diga algo que comeu. Sanduíche de frango. Sanduíche de frango? Ok. Que bom que você trouxe a sua agente. Uma amiga. Certo, é uma amiga. Agora, feche os olhos. E lembre-se de uma experiência bem-sucedida. Teve um objetivo, conquistou-o e sentiu-o. Lembre-se de algo assim. Visualize, faça uma imagem clara do seu sucesso. Está bem? Faça força. Muito forte. A última coisa, e falaremos sobre isso tudo. Olhem para Marianne e pensem em algo negativo, pré-concebido sobre ela. Inventem um não gosto, é idiota, o que for. Façam o olhar que pais decepcionados dão aos filhos. Resista com toda a sua força. Veja o que acontece. Não dá. Agora, sorriam para ela. Mandem pensamento positivo. Nossa, ela foi voluntária. Agora faça força. Faça força? Sente a diferença? Sente? Ok. Quando você diz não posso, quando mente, quando focaliza em seus fracassos e não sucessos, e outra coisa, quando você se cerca de pessoas críticas e negativas, há um efeito físico em você. Pensamentos são poderosos assim mesmo. Eles nos afetam assim como os pensamentos de outras pessoas também nos afetam. Temos que tomar muito cuidado ao nos posicionarmos e com quem andamos e onde circulamos. Marianne, muito obrigado. Palmas para ela. Muito obrigado. Ok. Nós fizemos uma demonstração de cinesiologia. É um termo chique para teste muscular. Deve-se eliminar a expressão não posso do seu vocabulário. Não posso, gostaria de poder, vou tentar. Várias maneiras de dizer eu não sou capaz. Essas expressões são traiçoeiras e fazem parte da nossa cultura. Eu ensino a usarem um elástico no pulso. E se disserem algo negativo, esticam e soltam o elástico. Não para machucar, mas para aumentar a percepção. Na minha empresa, se alguém diz que não pode cumprir algo até sexta-feira, que precisa de 8 pessoas para isso, eu mando contratar gente temporária para corresponder. Eles são multados em $1 quando dizem algo negativo. E nós colocamos dentro de um recipiente e no final do mês nós doamos. Só que eles pararam com isso porque ninguém mais o fazia. A nossa cultura mudou quando passamos a focar. Henry Ford disse, se você acha que pode ou não pode, você está certo. Por quê? Pois se acha que pode, vai tentar. Se tentar, deve conseguir. Se acha que não pode, não vai tentar. Então não vai conseguir. Faz sentido? Muito bem. Matt Christensen é um menino que eu entrevistei. Imagine, ele não tem as pernas dos joelhos para baixo, certo? Ele tem 2 próteses. Seu braço direito é de prótese. E seu braço esquerdo, a partir do cotovelo, é de prótese, com uma rede presa na ponta. Ele é o arremessador do seu time de beisebol e usa a rede para pegar a bola. Seu time chegou à final da estadual em Nova York. Ele faz luta, joga basquete. Quantos aqui, se estivessem nascidos sem braços e pernas, pensariam em ter uma carreira no beisebol? Então, Matt acreditou. Conheci Cole Maynard ano passado, autor de Sem Desculpas. Estivemos na Irlanda, ele não tem a perna. É o segundo maior lutador da Geórgia e agora luta pela Universidade da Geórgia. Escreveu um livro. Digita 150 palavras por minuto com os tocos dos braços. Consegue comer de colher. Ele é incrível. Quando vejo essas pessoas, penso, qual a minha desculpa? O que eu estou dizendo que não posso fazer, quando essas pessoas podem? Digo isso para que percebam que podem fazer qualquer coisa. Não há nada que vocês não possam fazer. E essas pessoas que fazem coisas que você admira, são modelos para que você veja que isso é possível. Se eles conseguem, eu também consigo. Na entrevista, ele disse, você tem que abandonar todas as suas desculpas. Você tem que se orientar pela solução. Haja sempre na ideia de resolver problemas. É só um problema a resolver. Ele era apaixonado pelo que queria. Alguns já viram Tony Robbins na televisão. Sua linda história foi parar no nosso primeiro livro. Tony estava em Nova York com a sua equipe. Pediu para alugarem uma van para doar cestas de alimentos para o sem-teto do Harlem. Então, eles foram alugar a van e voltaram horas depois sem a van.
Onde está a van? Não há vans para alugar em Nova York. Estão todas alugadas para a ação de graças. Por que não alugaram de outro lugar? Estão sendo usadas. Vamos lá. Tony pulou na frente da primeira van que apareceu na rua e gesticulou assim. Tony deve ter uns 2,30 metros, ele é grande. E disse que aprendeu algo com os nova-iorquinos. Eles não param, eles aceleram. Essa estratégia não funcionou, precisava de outra resposta. Então, o que ele fez? Ele foi até os sinais de trânsito onde os carros param, batia na janela e se apresentava, dizendo: "Olá, eu sou o Tony Robbins da TV", e explicou que queria alugar uma van. E pagaria sem problemas pelo aluguel, e que o propósito era levá-la cheia de alimentos ao Harlem para os sem-tetos. A maioria não achava seguro ir ao Harlem. Depois de meia hora, sua equipe queria desistir e ir jantar. E então, Tony não gostou da atitude. Vamos conseguir uma van. É um jogo de números. E então, mais meia hora se passou e Tony bateu em outra janela de uma outra van. E ele contou a história que foi aceito. Ao entrar, o motorista pegou um chapéu no banco do carona, que dizia Exército da Salvação. Ele era o líder do Exército da Salvação de Nova York, o capitão John Ronan. Ele disse que havia um lugar pior que o Harlem, chamado South Bronx. Então eles foram para lá com 30 cestas básicas para pessoas em casas abandonadas. Animamos muitas vidas, mas o mais importante, elevei a percepção da minha equipe. Perceberam que sempre há uma van em Nova York. Vejamos os princípios do sucesso nessa história. Número 1. Tony tinha uma intenção clara. Você tem que saber exatamente o que quer. Um objetivo, uma visão. Número 2. Expectativas positivas. Ele acreditava em conseguir. Perguntaram ao jogador de beisebol Pete Rose: quando você vai rebater, quanto espera acertar? Todas as vezes. Se não esperar acertar, não deveria estar jogando. Não se acerta sempre, mas deve-se ter essa expectativa. Ele não desistia porque sabia que o resultado era questão de tempo. Número 3. Ele agiu. Sempre temos ótimas ideias. Conversei com alguém sobre andar a cavalo. E ele sugeriu criarem celas com o gel para calçados, para não machucar o bumbum. Achei a ideia ótima, mas ele deixou para lá. Quantas vezes tiveram boas ideias e as ignoraram? Em um ano depois, alguém ganhou dinheiro com isso? Então, se vocês tiverem uma ideia, tiverem inspiração para agirem, ajam. Não precisam saber de tudo. Pode se dirigir daqui até a Califórnia, desde que você não esteja no Havaí, é claro. Mas mesmo assim, você não precisa enxergar todo o percurso. Se você enxergar apenas 200 metros à sua frente à noite, só com os faróis, o seu objetivo é entrar no jogo. Não precisa ver todo o plano, só o próximo passo. Dê o próximo passo, e dando os próximos passos, você chega aonde quer ir. Ele perseverou e nunca desistiu. Muitos desistem rápido demais. O nosso livro foi rejeitado por 144 editoras. A maioria não sabe disso. E se desistíssemos depois de 100, eu não estaria aqui hoje. Persistimos até obtermos o resultado. Levou 1 ano e meio, mas conseguimos. Por último, há a lei da atração. Acreditamos que quando estamos vibrando, nós temos a expectativa de 100% de chances de suceder. Garantido. Moleza. Vamos conseguir. Você entendeu? Isso vai acontecer. O que acontece é que o universo responde. Falaremos disso depois. Quem seria a pessoa perfeita a estar numa van para Tony? Alguém melhor que o líder do Exército da Salvação? Conhecia toda Nova York, era comprometido com isso. Esperaram por 1 hora, porque ele ainda não estava lá. Às vezes, visiona-se o resultado num dia específico. Às vezes demora mais, 1 semana, 1 ano, enfim. A lei da atração diz que se você mantiver a expectativa, se quer ser um milionário, mas não conhece ninguém para ensiná-lo, ou quer comprar um carro, mas não tem dinheiro, o que você está fazendo é como pedir uma pizza, mas logo depois ligar e cancelar. O espaço tem que ser criado mentalmente para assegurar a visão que você tem.
Isso requer expectativa e o saber de que o perfeito está por vir, como no caso de Tony Robbins. Em Os Princípios do Sucesso, escrevi sobre Catherine Lonergan. Ela foi à universidade, queria ser escritora. Tirou um 0 em sua primeira prova de redação. Perguntou ao professor o porquê do 0. Ele disse que ela não sabia escrever. Eu tenho uma bolsa, vim para ser escritora. Fui editora no colégio. Escrevi uma peça para o teatro da escola. Disseram-me que eu tinha talento. Não tem. Se continuar na turma, vai ser reprovada, e com isso perderá sua bolsa. Então ela perguntou a ele o que fazer, e ele disse, vamos fazer um acordo, prometa que não vai mais escrever. Eu a passo e você não perde a bolsa e muda de curso. Ela aceitou. Eu chamei isso de pacto com o diabo. 15 anos mais tarde, fazia um filme no Texas, na cidade onde morava. As pessoas iam ao posto de gasolina após chover, pois era uma cidade monótona. Então, ela foi até lá. Enquanto falavam com as celebridades, ela falava com os roteiristas. Eles não entenderam o interesse neles e não nas estrelas. Sempre quis ser escritora, ela disse. Então eles disseram, se você quisesse mesmo, você teria sido. Então ela falou, um professor de Harvard disse que eu não era capaz. Conversa, escreva algo e mande para mim. Eu vou lhe dizer se você é capaz ou não. É a minha profissão. Ela escreveu um livro e mandou para um agente em Nova York que o publicou. Seu livro seguinte foi Tudo por uma Esmeralda. Depois dele, A Joia do Nilo. Ambos viraram filmes com Michael Douglas e Kathleen Turner. O que houve? 14, 15 anos de talento desperdiçados porque ela acreditou na avaliação de outra pessoa. Terry Cole Whitaker, minha amiga, escreveu o livro O que você pensa de mim não é da minha conta. Não deixem a avaliação de outras pessoas os controlarem. É só um evento. Você agradece e continua perseguindo o seu sonho. Você tem que sair do clube. Não é terrível? Cerque-se de pessoas positivas. Vimos o braço de Marianne descer, quando todos pensaram mal dela. E você? Você passa mais tempo com pessoas negativas ou positivas? Tome cuidado onde você anda. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Com quem você passa mais tempo? Sua vida está acontecendo calcada neles. Se seus amigos são vítimas com vidas e casamento ruins e não ganham dinheiro, isso reflete em você. Se trabalha com gente bem-sucedida, isso reflete em você. Sempre ensino a andarem com pessoas um nível acima. Se você ganha $50.000 por ano e quer ganhar 100 mil, encontre gente que ganha isso e passe um tempo com eles. Quer ser mais espiritualizado? Vá a retiros espirituais. Vá ao local onde eles estão e aprenda como eles pensam. No segundo livro, Histórias para Aquecer o Coração, tem uma história que fala da batida do carro de Carl Coleman no carro de uma mulher, e ela estava chorando, e ele estava aliviado. Foi só um amasso, ele disse. Então ela falou que o carro tinha apenas 3 dias, e estava com medo do marido. Ele disse, sinto muito, mas eu preciso dos documentos, pois eu preciso fazer o relatório para o seguro. E então, ela vai até o porta-luvas e abre um envelope com os papéis, e de repente ela acha uma mensagem escrita por seu marido, que dizia, se houver algum acidente, lembre-se, querida, eu amo você, não o carro. As mulheres suspiraram. Já os homens não acreditaram muito. Mas, por que suspiramos? Porque queremos isso. Alguém que nos ame mais do que tudo. Mais do que vasos de família de 3 gerações, tapetes brancos, casacos especiais. Se somos amados incondicionalmente, nos sentimos seguros. Seguros somos criativos e aí temos ideias que nos levam ao sucesso. Por isso é tão importante. Princípio número 2. Decida o que você quer. Não se chega daqui até lá se não souber onde fica lá e também aqui. O GPS do seu carro sabe onde você está pelo satélite e cria um percurso. Seu cérebro é igual. Menos de 10% dos americanos criam objetivos e traçam objetivos no ano.
Conheci empresas onde menos de 3% das pessoas não traçavam metas. E menos de 10% de estudantes também não sabem traçar metas. É uma falha no nosso sistema educacional. Ninguém se divorcia por causa de exportações ou das 5 causas da Guerra de Secessão, mas sim por não ter habilidades comunicativas. Objetivos de relacionamento. Não aprendemos isso na escola. Precisamos de cursos. O general Wesley Clark disse: ter um grande sonho é tão fácil quanto ter um sonho pequeno. Ao decidir o que quer, decida o que realmente quer, e não o que acha possível. Muitos amenizam seus sonhos porque não se veem realizando-o. Eu digo, sonhe o quão grande quiser. Grandes sonhos são emocionantes, atraem grandes pessoas. Se Martin Luther King quisesse ir ao mercado, não acho que muita gente iria segui-lo. Quando disse que queria acabar com o racismo nos Estados Unidos, foi um sonho que inspirou muita gente. Um sacrifício que valia a pena. Certo? Walt Disney disse: se você pode sonhar, você pode realizar. Você nunca vai desenvolver um sonho se você não for capaz de realizar. Pode ser preciso aprender mais, fazer parcerias, acessar novos recursos. Mas tudo é possível se você sonhar alto. O sonho não vem a mais do que a capacidade de obtê-lo. Faz sentido? Certo. Acreditem em seus sonhos. Há 7 categorias de sonhos ou visões em que vocês precisam focar para ter uma vida equilibrada. Sucesso é ter tudo isso, certo? Então vamos lá. Número 1. Financeiro. Qual o seu objetivo de dinheiro? Quanto quer ganhar? Quanto quer ganhar de lucro e ao se aposentar? Você tem um negócio? Objetivos de fluxo? Objetivos com dinheiro aplicado, etc. Precisamos de objetivos estabelecidos nessa área. Número 2. Negócios e carreira. Qual é a visão ideal para meu negócio ou carreira? Fui professor de colégio. Percebi que queria ensinar aos professores, atingir mais pessoas. Aí, virei treinador de treinadores de professores. Agora, estou ensinando para a TV e para o mundo. Conforme crescia, o objetivo mudava, mas sempre eu pensava, o que eu devo fazer da vida em termos de carreira? Número 3. Objetivos de diversão. Num ano, eu e minha esposa queríamos aprender salsa. Há 2 anos que venho aprendendo piano, e o meu objetivo é tocar Jesus, a alegria dos homens, tão bem quanto Bach. Ainda não estou lá. Em outro ano, foi subir a Torre Eiffel. Subimos com nossos filhos até onde era possível. Número 4. Saúde e boa forma. Que peso queremos ter? Níveis de colesterol? Correr 10 quilômetros ou a maratona? Há tantas possibilidades aqui. Talvez reduzir centímetros da sua cintura? Recuperar cabelo? Enfim, há tantas decisões que vocês podem tomar sobre isso. Número 5. Relacionamentos. Como seria o seu relacionamento ideal? Eu descobri que não tinha muitos amigos homens e criei o Dia dos Homens, baseado em Kenny Rogers. Ele levou atletas para seu rancho na Virgínia. Passavam uma semana jogando de tudo. Tênis, futebol, basquete. Então eu pensei, eu não posso fazer isso, mas um dia do mês seria legal. Chamei advogados e psiquiatras. E criamos esse dia em que faríamos coisas de homens, trocar figurinhas, jogar futebol, apostar nos cavalos, jogar hóquei, o que for. Nós fizemos. Foi muito legal. E tive os amigos que queria. Em vez de reclamar da vida, eu tracei um objetivo e então eu agi. Número 6. Pessoal. Coisas que você quer fazer só porque quer fazer. Escrever uma carta para um jornal, atuar numa peça por ser legal, gravar uma canção, ou objetivos de crescimento pessoais e espirituais, atingir esclarecimento antes de morrer, aprender a meditar, comunicar-se com Deus. É você quem determina. E finalmente, número 7. Contribuição e legado. O que quer deixar para o mundo? Qual a contribuição que você quer deixar? Já plantamos mais de 1 milhão de árvores. Doamos mais de 3,5 milhões para a caridade. Próteses para crianças amputadas. Prevenção de abuso à criança.
Escolhemos 5 ou 6 áreas para atuarmos. Habitat para a humanidade, construímos também casas. O que você quer fazer? Escolha uma visão e haja. Com sucesso em todas essas áreas da vida, a vida será equilibrada e satisfatória. E o melhor de tudo é que ninguém pode lhe dizer o que você deve fazer. É o que você quer. Não a sua mãe, esposa, pastor ou quem quer que seja. O que realmente quer alcançar na sua visão. O que vocês podem fazer é projetar 5 ou 6 anos à sua frente e escrever todos os detalhes, como se você estivesse fazendo uma lista de compras para Deus. Ok? Crie um objetivo revolucionário, um objetivo que dará um salto na sua carreira. Quem sabe escrever um best-seller, por exemplo, seria ter o seu próprio programa no rádio, ter a China como o seu mercado. Não seria um drible bonito, mas um golaço de placa. Estabeleça esse objetivo. Aqui vão alguns exemplos. Uma receita de 10 milhões de dólares por vendas na internet. Criar um talk show de 30 minutos, vender o seu produto na televisão, uma linha de crédito de 10 milhões na empresa, ensinar medicina holística semanal ao público, tornar-se um coach de uma grande empresa. Enfim, quando você decidir o seu objetivo revolucionário, nós temos a regra dos 5. Escreva seu objetivo no seu cartão e leve-o consigo. Depois disso, todos os dias você irá ler. Ok? Esse é o meu. Celebro pelas 15 mil pessoas que completaram meu programa dos princípios do sucesso. Isso faz vocês realizarem sem que eu saia de casa. Isso é revolucionário para mim, pois viajo menos, fico mais em casa. O objetivo revolucionário leva à regra dos 5. Todos os dias, você irá fazer 5 ações para promover o objetivo. Não faça isso nas 7 áreas da sua vida, pois levará muito tempo. Mas para ser um escritor de best-seller, escrevo por tantos minutos ao dia. Com um livro, Histórias para Aquecer o Coração, nós enviamos 5 livros gratuitos todos os dias para pessoas que podiam promover o mesmo. Um dia mandamos para o júri de O.J. Simpson, um para cada jurado. 5 dias depois, todos entram no tribunal com um livro. As câmeras registraram em rede nacional. Se fizer algo diariamente pelo que quer, então a lei das probabilidades irá fazer a parte dela. Se você tentar pouco, essa lei não o ajudará. Agora, se você tentar muito, algo vai funcionar. Faz sentido? Certo. Este livro, que foi rejeitado por 144 editoras, vendeu 10 milhões de cópias em 41 línguas diferentes, porque fizemos 5 coisas todos os dias. Só entramos na lista dos mais vendidos 14 meses depois. 14 meses. A maioria não persiste por tanto tempo. O universo nos testa. Quão dedicado você é? Ok. Então é só seguir a regra dos 5. Bill Bradley, jogador de basquete do New York Knicks, o melhor da sua escola em Princeton, todos os dias ele escolhia 5 pontos na quadra e tinha que acertar antes de ir para casa. Às vezes ficava 2 horas além do treino. Fez isso durante toda a faculdade e toda a carreira profissional. Ele se tornou um dos melhores da história. E depois, senador de Nova Jersey. Ele estava disposto a se preparar. Você tem que trabalhar além de sonhar. Princípio número 3. Liberte o poder de estabelecer objetivos. Temos que transformar nossas metas em objetivos, levando em conta o tempo e espaço. As palavras-chave são quanto e para quando. Eu quero uma casa grande. O que é grande? Bem, para alguns é 1.000 metros quadrados. Para Bill Gates é 10.600 metros quadrados. Uma grande diferença na definição de grande. Para quando você quer? 3 de junho de 1900 ou 2017? 5 de janeiro de 2010? Seja bem específico, talvez não aconteça na data exata, mas o seu cérebro faz o cálculo do que precisa ser feito para que você consiga alcançar em tal período. Em vez de dizer que você quer um aumento de salário, diga, eu vou chegar a 200 mil até as 17 horas de 31 de dezembro. Quero passar mais tempo com meu marido. Vou viajar por 3 finais de semana e tirar 2 semanas de férias com meu marido. Até as 17 horas de 30 de dezembro. Seja específico e assim o cérebro saberá o que fazer. Quero passar mais tempo com minha esposa.
Farei 12 semanas de dança de salão com ela, de 21 de setembro a 21 de dezembro. Assim que especificamos, seu cérebro começa a calcular e a agir. Ao ligar para uma agência de viagens, o que perguntam? Para onde quer ir e quando quer ir? Até resolver isso, você está travado. O cérebro é igual, da mesma forma. Se você quer perder peso e entrar em forma, diga algo assim: eu vou pesar 86 quilos até uma certa data. Como disse, menos de 10% dos americanos fazem isso. E sabem, 10% dos americanos são donos de 90% dos Estados Unidos. E são as mesmas pessoas, pois têm uma noção clara do que querem. A seguir, imagens. Sabemos hoje que o seu corpo não distingue um evento real de um imaginário. Se fecharem os olhos e se imaginarem no topo do arranha-céu mais alto do mundo, começarão a ter frio na barriga, suor nas mãos. Seu corpo pensa que está lá, apesar de não estar. Isso pode ser vantajoso para criar o sucesso. Usando o poder da visualização, um exemplo, num time colegial de basquete, um terço do time não treinou arremessos de falta por 30 dias. Então, o outro terço treinou diariamente de 30 minutos a 1 hora, arremessando por 30 dias. O terceiro grupo fechava os olhos e visualizava os arremessos, sem tocar na bola, por 30 dias. O primeiro grupo não apresentou melhoras. O segundo, tendo treinado por 30 dias, melhorou 24%. E o terceiro grupo, que só imaginou, melhorou 23%. Quando foi à quadra arremessar, o que houve? Deveria haver em um quarto grupo que treinasse e visualizasse? Provavelmente chegaria a 30% ou 40%. Isso nos diz que a visualização nos objetivos completos, vendo sempre o êxito, faz o corpo responder e se ajustar para criar o resultado. Pessoas muito bem-sucedidas são chamadas de visionárias. Isso porque elas fecham os olhos e veem o futuro. Você cria o seu futuro quando você o vê em sua mente. Recomendo que façam isso diariamente, ao menos 2 vezes por dia. Uma de manhã ao acordar e uma antes de dormir. A NASA fez astronautas usarem óculos de lentes côncavas para verem tudo de ponta cabeça. Imagine negociar com alguém no teto com tudo invertido. Os óculos não tinham visão periférica e foram usados por 30 dias, por 24 horas por dia. Testavam se haveria náusea, hostilidade, insônia e como lidariam com a desorientação no espaço sideral. Mas não previram que após 25 a 30 dias os astronautas invertiriam a imagem novamente. Ainda enxergam de ponta cabeça, mas criaram novas vias neurais. Um psicólogo chamou isso de princípio de 30 dias. O princípio afirma que, se você quer mudar o seu comportamento, um hábito, o que seja, você tem de fazê-lo por 30 dias seguidos, ininterruptos. Em outro teste, metade dos astronautas tirava os óculos no 15º dia pelo dia todo e depois recolocavam-no. Levaram mais de 25 a 30 dias para reverterem a imagem. É preciso repetição contínua diária. Por isso que a maioria dos planos de ano novo falham. Programas de mudança empresarial, programas educacionais falham, pois não há 30 dias seguidos. E é por isso que o treinamento básico dos fuzileiros funciona, porque você fica detido por 6 semanas sob intensa supervisão. Você fica num lugar isolado durante todo esse período. Para visualizar seus objetivos completados, é necessário um mínimo de 30 dias. Faz sentido? Ótimo. Vejamos. Vou pular essa parte e mostrar isso rapidamente. A visão se torna realidade por causa de 2 coisas que ocorrem dentro do cérebro. A visão do que se quer e a realidade não são iguais. Queremos criar isso propositalmente. É o que os anúncios fazem. Imagine-se num carro novo, como o cara do Lexus ao voltar do seu antigo carro. O possível não é igual à realidade. Isso cria uma tensão estrutural na cabeça. O que chamamos de motivação, que diz eu quero isso ou aquilo. Até aquele momento não havia motivação. As mulheres já visitaram amigas com cozinhas novas e depois voltaram para suas cozinhas antigas.
Ela tem uma mesa de granito, os utensílios, tudo é bonito. Sua cozinha era ótima até aquele momento. Fazíamos isso de propósito ao cérebro para motivá-lo. Então, visualize o que você quer e mantenha isso na mente diariamente por 10 minutos. Uma vez ao acordar e uma vez à noite. Com 10 objetivos, coloque-os em série em seu cartão, leia-os, feche os olhos, visualize como já completos. O carro que quero, o programa em Singapura. Aí vou para o próximo, até ter lido todos. O que acontece é uma mudança perceptiva. Você passa a ver coisas no ambiente que antes não via e que podem lhe ajudar. A sua criatividade se expande. Você passa a perceber o que você quer. Você acorda no meio da noite ou no chuveiro pensando, é assim que posso conseguir. Infelizmente, a maioria não tem tais ideias, porque não estão mantendo a visão. A terceira coisa que acontece é um aumento na motivação. Você começa a fazer coisas espontâneas. Você desperta e entra em ação, faz serviços voluntários. Às vezes pensam, eu não sou assim, mas você acaba fazendo, pois visualizou. Isso cria a ação necessária para que o resultado ocorra. Vou mostrar como a mudança de percepção acontece. É incrível e mágico. Leiam em voz alta esta frase. 1, 2, 3. Arquivos concluídos são o resultado de anos de estudo científico combinados à experiência de muitos anos. Vou expor isso novamente e em 10 segundos, contem quantas vezes a letra F aparece na frase em inglês. Ok? Ao fazer isso, não respondam em voz alta. Está bem? Vamos lá. Ok? Levantem as mãos, aqueles que contaram 3 letras F. Levantem a mão. Cerca de metade da plateia. Quantos contaram 4 Fs? Quantos contaram 5 Fs? Umas 7 talvez. Quantos contaram 6? Ok. Alguém contou 7 letras F? Certo. Todos olhamos para a mesma frase. Concordam? Muito bem. Alguns viram 3 Fs, outros 4, 5 e 6. Vejamos qual é a realidade objetiva dali. A 3F, que a maioria viu, certo? A 3 mais a 6F na frase. Acham que Bill Gates, Michael Dell, Steven Spielberg e George Lucas veem mais F do que nós? Sim, são recursos, possibilidades, opções, pessoas que investem, que podem dar um bom abraço quando se visualiza o que quer. Seu filtro de percepção é aberto, captando mais informação. Ninguém sabe o que sente no pé direito, mas assim que digo, todos sentem, o sistema reticular do cérebro estava ignorando isso. Você ignora recursos e soluções para problemas o dia inteiro. Isso ocorre porque não tem uma imagem na mente de que irá resolvê-los. Você entende? Ao fazer isso, o sistema reticular de ativação se abre e recebe mais recursos. Só se vê o bastante para igualar-se à visão. Se acha que ganhará 100 mil num ano, verá o bastante para ganhar isso. Se forem 300 mil, verá o bastante para tal. Sua percepção é controlada pelas crenças e objetivos. Você entende? É fundamental mudarmos tudo isso. Vou mostrar mais alguns princípios, bem rápido. Como se fosse uma aula sobre 500 anos de história europeia, como uma última palestra da faculdade. Quero que vejam o modelo como um todo. Temos a visão 100% de responsabilidade. Temos objetivos. Torna-se mensurável. Visualizamos os objetivos diariamente. Vou demonstrar a próxima etapa, usando algo que tenho aqui. Deixe-me achar. Aqui está. Tenho meu livro aqui. Chama-se Os Princípios do Sucesso. Usei uma nota de $100 como marcadora do livro. É dinheiro de verdade. Vou dar isso para alguém da plateia. Vou fazer isso para ilustrar o próximo princípio. Quem gostaria de ganhar? Ok, tudo bem. Marianne, bom trabalho. O que 5 pessoas aqui fizeram? Que ninguém mais fez? Levantaram-se
e agiram. O próximo princípio é agir. Ao visualizar seus objetivos, o seu GPS é ligado. Você cria mapas chamados ações inspiradas. Terá inspirações para agir. Você tem que agir. Às vezes ninguém da plateia levanta. Eu pergunto, quantos acham que deviam se levantar? Metade concorda. Eu digo, o que os impediu? Talvez digam, eu não queria parecer tão necessitado, não queria fazer errado e parecer um bobo. Não queria chegar em segundo lugar, achei que fosse mentira. Todas as desculpas possíveis, as mesmas que usam na vida para não agir. Você precisa agir, mas há um problema ou um desafio. Nem toda ação funciona. Voltemos a E mais R igual a R. Temos que testar. Sabemos que nem toda ação funcionará, mas você tem que tentar. Então é preciso avaliar. Funcionou? E chegamos então ao próximo princípio, que é responda ao feedback. Digamos que eu fosse casado com... Como é que é o seu nome mesmo? Valéria, né? Isso, Valéria. Digamos que nós fôssemos casados. Eu a perguntaria toda semana, numa escala de 1 a 10, que nota você dá ao nosso relacionamento? Sempre que for menos que 10, a outra pergunta, o que é preciso para chegar a 10? Nós negociamos. Se eu fosse o vendedor e você fosse a cliente, perguntaria, que nota dá para o nosso produto? Ou para o serviço, ou para a entrega? Se fosse menos que 10, vem outra pergunta, o que é preciso para chegar a 10? Dessa forma, eu obtenho um feedback para poder melhorar. Você sabe por que a maioria não pergunta isso? Porque tem medo da resposta que vão receber. Quero que entendam isso. Todas as pessoas nas suas vidas, se sou casado com Valéria, a mãe dela sabe, a irmã dela sabe, as mulheres da loja que frequenta sabem, no cabeleireiro, enfim, se ela não está feliz comigo, eu sou o único que não sabe. Eu sou o único que pode consertar. Não é um absurdo? Pedir um feedback é algo fundamental. Perguntar é um princípio fundamental. Se eu quero mais, tenho que perguntar. Participe, me apoie, seja o meu mentor, meu treinador. A maioria não pede pelo que quer, pois há o medo da rejeição. Falemos de rejeição. Se eu convidasse a Valéria para jantar comigo e ela recusar, a maioria zombaria de mim por ter sido rejeitado na TV. Oh, meu Deus, ele foi rejeitado. Mas alguém jantou comigo antes de convidar Valéria? Não? E depois que eu convidei-a? Não? Minha vida realmente piorou? Não. Permaneceu a mesma. Se eu me candidatar a Harvard e não passar, não estava lá antes e não estou lá depois. E como meu amigo reparou, você passou a vida sem estar em Harvard. Sabe como lidar com isso? Não é tão difícil. É preciso querer perguntar, rejeitar a rejeição. E depois, em resposta ao feedback, você tem que perseverar. Você nunca, jamais desiste. 144 editoras recusaram histórias para aquecer o coração. Nós não desistimos. Meu amigo queria ser quiroprático na Califórnia. E ele foi à associação e disse, me ajudem a abrir meu consultório? Recusaram, disseram que havia médicos demais. Vá a outro lugar, pois há um para cada 8 pessoas aqui. Ele os ignorou. O que pensam dele não é da conta dele. Ele foi de porta em porta por 6 meses. Bateu em 12.500 portas, falou com 6.500 pessoas e fez 4 perguntas. Qual nome devo dar ao consultório e onde na cidade ele deve ficar? Qual o melhor horário para que eu possa atender? E em qual jornal eu devo pôr os anúncios? No coquetel de inauguração, quer ser convidado? 6 meses depois, ele abriu o consultório. No primeiro mês, esse rapaz de 20 e poucos anos ganhou $72.500 líquidos, chegando a mais de 1 milhão naquele ano. O que o diferencia das outras pessoas? Ele fez perguntas a várias pessoas. Gostaria de vir? Quer se envolver? Numa dessas palestras, um homem me disse, eu frequento uma igreja há 15 anos. E agora, você me conta sobre esse rapaz. Ele bateu na minha porta e eu falei com ele. Passei 5 anos sem ir em um quiroprático, mas sofri um acidente no trabalho. Ainda tinha o cartão dele no mural da cozinha.
Marquei uma consulta com ele porque eu o conhecia. Fazemos negócios com quem conhecemos. Nunca, jamais desistam. Jamais pensem em desistir. Vou falar de mais um princípio e então vou encerrar. Nunca é tarde para começar. Alguns de vocês estão ouvindo, mas pensam que são velhos demais. Duas histórias rápidas. Ellen Klein, aos 55 anos, ouve do marido que ele quer competir nos 10 quilômetros. Ela disse, está louco? Temos 50 anos. E ele disse, por que não corremos no nosso quintal? Era um quintal grande, mas não gigantesco. Correram e quase desmaiaram ao chegar. Ela ficou com tanta repulsa de si própria que decidiu correr o dobro no dia seguinte, depois 3 vezes mais, depois 4, adicionando uma volta por dia. Então, circundou o quarteirão com mais uma volta por dia. 6 meses depois, ela podia correr os 10 quilômetros. Eu a conheci quando ela tinha 83 anos. Recebia um prêmio na Califórnia. Ela havia corrido uma maratona de 160 quilômetros. Correu várias maratonas de 39 quilômetros, ultramaratonas de 120 quilômetros, incluindo uma volta no Lago Tahoe. E começou isso aos 55 anos. Cliff Young é um australiano de 61 anos e pastor de ovelhas. Ele participa de uma corrida de Sydney a Melbourne, cerca de 800 quilômetros. Ele não tem tênis de alta tecnologia e nem equipamentos. Está de suéter pesado, uma camiseta e um boné. E galochas de trabalho. Todos riem dele, pensam que ele está louco. Tem alguma experiência em corridas? Persigo as ovelhas, não tenho cavalos. Dão a largada num pique acelerado e ele vai trotando assim. Naquela noite, todos os corredores foram dormir. Corre-se 18 horas e dorme-se 6 horas. Ninguém disse a Cliff que era para dormir. Ele não sabia. Por não saber, ele não dormiu. Já tinha virado várias noites perseguindo suas ovelhas. Ele ultrapassa a todos e ninguém percebe, pois estão dormindo. Ele baixou o recorde mundial da corrida em 5 horas e 30 minutos. É o seguinte, não importa a sua idade, mas uma coisa é importante. Quanto menos detalhes souber e quanto mais seguir em frente, acreditamos demais em nossas limitações. Encontrem histórias inspiradoras e acreditem nelas. Acreditem que podem, pensem positivamente. Fazendo isso, vocês criam milagres na sua vida. Vou encerrar com essa história, uma das minhas favoritas. Um reverendo chamado Jim recebe uma ligação de Annie Ratty, que dizia o seguinte, o médico me diagnosticou com câncer terminal. Tenho no máximo 6 meses de vida. Queria sua ajuda para planejar meu funeral. Ele quis consolá-la, mas ela recusou. Estou velha, completei meus objetivos, estou feliz. Mas não confio em meus filhos para um bom funeral. Então, ele vai à casa dela e eles começam a planejar. Eles escolhem o vestido, a música, escolhem a oração, caixão aberto, as flores, um poema num cartão que será distribuído. Quero ser enterrada com a Bíblia na mão esquerda e um garfo na mão direita. Então o reverendo disse, eu entendo a Bíblia, Ratty, mas por que o garfo? Sabe as reuniões de igreja que temos nos porões? Sempre dizem que a sobremesa será boa para segurarmos o garfo. Não será gelatina ou pudim, e sim torta de maçã. Quando dizem, segurem o garfo, sei que o melhor está por vir. As pessoas vão perguntar a você, por que o garfo? Entendo a Bíblia, mas o garfo? Olhem-os nos olhos e diga, Annie Ratty sabia que o melhor estava por vir. Se vocês puserem os princípios em ação e não pensarem neles, mas sim executá-los, se quiserem se aprofundar, comprem um livro. Ou vão a um dos seminários ou no meu website, jackcanfield.com. Usem os formulários do site e eu prometo a vocês que o melhor ainda está por vir. Muito obrigado. If you've got
Se você tem objetivos, tem uma visão do que quer, de ir de onde está para onde quer chegar, terá que dar alguns passos e alguns são desconfortáveis. Então, você pode ficar sentado e justificar a sua situação e raciocinar, mas na verdade estará mentindo para si, para justificar sua realidade atual. Ou pode fazer o necessário para criar o que você quer. Pessoas que criam o que querem são felizes e mais realizadas. Qual você quer? Eu escolho a felicidade.